Olá, Godinho, tudo bem? Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Quanto tempo já atuando nesta profissão? Como surgiu e como que está hoje? Bom, eu comecei desde cedo procurando entender a natureza do ser humano. Então comecei cedo, ainda na juventude, estudando hipnose. Olha. Depois comecei a estudar um pouco de espiritismo, estudei, procurei entender a fundo como funcionava, estudei algumas outras religiões também. E por fim acabei gostando de terapia de vida passada nos modelos convencionais. Olha. Desses terapeutas americanos, ingleses e outros. Aprendi também uma outra técnica terapêutica que é gratuita, que é feita em centro espírita, que se chama apometria até hoje. Sim. E procurei estudar e experienciar isso de uma maneira mais profunda e mais ampla, porque todas elas remetem ao conhecimento do psiquismo humano, da natureza humana. Bom, mas trabalhando por anos a fio com a terapia de vida passada, que é a TVP conhecida, né? Sim. E com a apometria eu ainda não encontrava a causa de uma série de problemas que na medicina, ou na psicologia, na psiquiatria tem diagnóstico obscuro, sintomas que não se explicam, que não tem causa física, e esse assunto sempre me interessou. Por outro lado, desde cedo eu tinha memórias de uma existência passada na Áustria. Olha. Que imagine isso para um menino que morava no interior, no sítio, que andava de pés descalços por lá e lembrando de uma existência na Áustria. É muito complicado. Bem complicado. Mas aos poucos eu fui buscando explicações para isso, leituras, informações. E acabei então descobrindo que eu havia vivido lá. Sim. Porque a reencarnação, quer queiram ou não, ela é um fato biológico. Não há as pessoas podem negar, mas eles vão ter que lidar com isso cedo ou tarde. Então, não é a minha negação que anula uma lei divina. Sim. Né? Um fato, uma realidade. Mais tarde, então, trabalhando com essas duas técnicas e tentando entender melhor o psiquismo humano, acabei estudando um outro campo que está entre a psicologia e o espiritismo, que é aquilo que é denominado como psiquismo. Como funciona o psiquismo humano? Como é que é estruturado o psiquismo humano? Como é que são estruturados os problemas? Quais as matrizes que geram sintomas, condutas, viciações, tendências, automatismos, medos, culpas e por aí afora. São mais de 12 itens aí que a gente pode enumerar e que nos levam a questionamentos, muitas vezes, aparentemente sem resposta. E com isso, aprendendo isso, acabei descobrindo que haviam pessoas que tinham características especiais para essas leituras. Sim. Eu próprio acabei desenvolvendo bastante essa capacidade de ler o outro, ler os sentimentos, as emoções, os pensamentos. Então, as imagens que a pessoa projeta inconscientemente, né? Essa mensagem subjetiva que a pessoa remete em torno e que lhe gera muitos problemas. Então, acabei aprendendo isso e com isso desenvolvi uma outra técnica, ou aprimorei uma outra técnica que é chamada captação psíquica. Captação e alinhamento do psiquismo. Que show. E isso tem trazido resultados excelentes. Eu atendo gente do Brasil todo, de todas as categorias sociais, né, de todas as formações, e os resultados têm sido muito bons. Olha. E como conversando com um amigo na área do direito, ele dizia, hoje nós temos muitos problemas, e para ele dizia que para ele quanto mais problemas, melhor, mais trabalho ele tem. Eu digo que não é melhor, mas nós temos muitos problemas, a humanidade está com muitos problemas, muitas angústias, muitas aflições, muitas inquietações, muitos diagnósticos de ansiedade e transtornos os mais diversos. Em tempos que vivemos. E com isso, então,
as pessoas têm buscado muitos tratamentos alternativos, porque é um tratamento alternativo, ou melhor dizendo, complementar. O que me surpreende sempre é a complexidade do ser humano, porque todos nós, não só os pacientes, todos nós somos extremamente complexos na nossa estruturação psíquica. E dessa complexidade da estrutura psíquica vem a complexidade e a diversidade dos comportamentos, das condutas. E também da forma de sentir as coisas, de expressar sentimentos, emoções, de lidar com as outras pessoas. Vem dessa estruturação de passado. Eu sempre digo que existe uma formação de personalidade que é aquilo que a gente recebeu na existência atual. É o que os pais nos ensinaram, os princípios familiares, princípios de religião, escola, meio onde você viveu. Então isso forma a tua personalidade. Agora, traços de caráter vêm de muito mais além. Você traz traços de caráter que tem a ver com crenças religiosas de passado, com traços culturais, com traumas do passado, com medos, com culpas, que você, muitas vezes você revela, sente uma culpa que você não tem a menor ideia de onde vem, só sabe que sente, né? Tem medos que você não sabe de onde vem, como nas síndromes de pânico, que muitas vezes a pessoa passa a revelar medos, que ele não tem a menor ideia nem do que, nem de onde vem. Né? Então são memórias de passado em processo de afloramento. Memórias que precisam ser passadas a limpo, né? Se nós analisarmos as orientações religiosas mais remotas, e dá para ir longe, dá para ir lá no hinduísmo, há mais de 7.000 anos atrás, o hinduísmo pregava que o conhecimento liberava o karma. O que é karma na linguagem deles? Karma seria a consequência das ações, o resultado das ações. Então, se eu tiver um conhecimento das ações, eu me libero dos traumas que as ações geram. Não me libero da responsabilidade, a conta tem que ser paga. Mas eu me libero de traumas, eu sei que eu tenho uma conta a pagar, eu tenho que pagar. Saber lidar também com esse Exatamente. Trauma. Aí nós passamos para o budismo, se eu não me engano, em torno de 3.600 anos atrás, e o budismo dizia que nós deveríamos cultivar as virtudes e fazer o desapego. Ora, culpas, medos, traumas de passado são apegos. Assim como vícios são apegos. Então, se nós não fizermos esse desapego, nós continuaremos com problemas. Aí nós chegamos na filosofia grega que dizia, que recomendava o conhece-te a ti mesmo. E ir mais além, dizer, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Aí nós chegamos na filosofia cristã, Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa é a chave. Está cheio de cristão que não tem a menor ideia do que significa isso. E muitas vezes, se eu não tenho ideia daquilo que eu cultuo, reverencio, eu não faço um bom uso dele. Então eu continuo caminhando pela vida com problemas sem saber como solucionar, porque eu não olhei para dentro de mim, eu não fui buscar a minha verdade. Porque o que comanda a minha conduta, os meus pensamentos, sentimentos e emoções, vem de dentro, não vem de fora. De fora pode influenciar, mas a força maior vem de dentro. Com toda certeza. Tanto que as pessoas agem, muitas vezes sozinhas por aí, cometem os maiores descalabros. Então tem alguém influenciando? Não. É a força que vem de dentro. É verdade. Né? E com toda essa bagagem, esse conhecimento profissional, esse trabalho bacana que você vem desenvolvendo a nível de Brasil, e vamos dizer assim, internacional também? Menos. Mas sim, com toda certeza. Não, tem um ou dois países da Europa que a gente tem trabalhos lá, né? Mas não é não tem grande projeção lá fora, porque a cultura do catolicismo é muito forte em Portugal, por exemplo, na Itália, muito forte, que são países que a gente tem grupos de trabalho, né? Vamos falar também um pouquinho dos livros? Podemos. Como que se deu esse trabalho com os livros? A partir de que ponto? Logo que eu iniciei o trabalho experimental, que nós começamos
quando eu falo nós, é o grupo que esteve envolvido nisso, né? Sim. Então, logo que nós começamos a fazer as pesquisas, nós começamos a descobrir aspectos interessantes do ser humano e a causa de muitas dessas características, como recalques, medos, culpas, etc. As pessoas começaram a pedir, coloca isso no papel para que a gente possa ter alguma referência quando for atender. Aí começamos a produzir umas apostilas, e daquelas apostilas elas começaram a vender muito bem, digamos assim, aí a gente passou para os livros. Olha. E já são 10 livros, né? Qual foi o primeiro? O primeiro era Apometria, Nova Ciência da Alma. Olha. Porque era uma ciência que tratava das coisas da alma, né? Então, que na realidade é uma presunção nossa de achar que nós estamos fazendo ciência, né? Mas enfim, nós estamos descobrindo coisas. Se não estamos fazendo, estamos colaborando. Sim. É um conhecimento que tanto pode ser utilizado no trabalho fraterno gratuito, quanto assessorando o trabalho de psicologia, até de psiquiatria, ou de terapeutas que se dedicam a cuidar do ser humano. E atualmente, qual é o livro? É o Egos, Consciências e Conflitos. Porque trata exatamente de uma busca de conhecimento do como funciona a consciência, o que é esse tal de ego e quais os conflitos que ocorrem entre ego e consciência. Olha! Porque nós estudamos 3 áreas, 4 áreas na realidade do psiquismo humano. Que seria o subconsciente, que é uma área de automatismos, que quando existe uma gravação negativa lá é bastante difícil de ser removida, ser modificada. Até no Seiichi no eles usam uma técnica para isso, que é repetir 5.000 vezes por dia uma afirmação positiva. Olha! Então, repetindo aquilo, anula aquela gravação negativa, até porque você não vai ter tempo de pensar outra coisa. Exato! Nossa! Não tem tempo mesmo. Trabalhamos com a área do inconsciente, que é onde estão essas múltiplas personalidades do passado, que representam as nossas existências anteriores, porque vida é uma só, agora existências são muitas. E nesse inconsciente também estão muitas gravações que são vividas no mundo astral ou espiritual, como queiram. Isso independente de religião, independente de crença ou não, é uma realidade. Eu sempre digo, eu nunca me preocupo em convencer ninguém, porque dentro de alguns anos todo mundo vai ter que conferir, então, né, ninguém vai escapar de passar por lá, então ele vai conferir e vai tirar as dúvidas dele. É verdade. Né? Então, o inconsciente, onde estão as personalidades múltiplas, muito estudado pela psicologia e pela psiquiatria, principalmente a psiquiatria americana, tem muitos livros, muitas informações sobre isso. Inclusive, essas referências se encontram em manuais da medicina, como o DSM, CID-10, estão lá essas referências, né? E o ego, que é o palco intermediário entre inconsciente e entre a consciência. Então, eu sempre digo que o ego é o palco de onde as personalidades começam a se apresentar e interferir na consciência. Então é como se você tivesse um vizinho que costuma tocar bateria durante a noite toda, mas ele mora a 2 quadras da sua casa, então não te incomoda. Agora, se ele vier morar do lado da casa, ali no que nós chamamos de ego, aí ele vai te incomodar. Olha. E aí você vai ter que chamar ele para uma conversa, que é o que a gente faz. Então vamos ver o que está te perturbando, te causando medo, pânico, angústia, sintomas. Vamos ver o que é isso. E aí a gente traz isso para uma sintonia mental e vai conversar com aquele elemento que está causando o sintoma. Aí vai esclarecê-lo, né? Porque tem uma coisa muito curiosa no ser humano, é que todo mundo acredita que morre, vai para o céu, vai para o inferno, vai não sei para onde. Só que não é nada disso. É tudo muito diferente. Então imagine uma pessoa que acredita que ele vai morrer. Tem alguns que acham que vão ficar no sono eterno, né? Que também não é isso. Então, aí ele não entra no tal de sono eterno.
Ele fica perdido sem saber o que aconteceu. O outro fica esperando uma corte de anjos que vem buscar. Também não vieram os tais de anjos. E ele fica esperando. Sim. Ele não entende por que estão chamando ele de falecido, porque ele se sente vivo. Exato. Também não compreende por que a família está repartindo suas coisas. Então imagine você, de um momento para outro, você se vê, as pessoas não falam mais com você, você pergunta, eles não te dão resposta, não te veem, e começa a dividir as suas coisas e te chamar de falecido. É uma situação muito complicada. Então nós conversamos muito com essas criaturas, com esses seres, né? Muitos com essas pessoas, né? Porque alguém, o fato de ter morreu, não deixou de ser uma pessoa. Eu sempre digo, você é um espírito, e ele diz, eu sou gente. Digo, eu sei que você é gente, espírito é gente. Não, espírito é outra coisa. Olha. Não é, espírito é gente. Porque você perdeu o corpo, você não... Só a matéria. Perdeu a matéria, você não morreu, você está aí vivo falando comigo, pô. Sim. Então é muito interessante essas conversas, né? E aí a gente vê o desconhecimento, o quanto que gera sofrimento. Muito, né? Nossa, é impressionante. Quantas pessoas que morre o corpo e eles não saem das suas casas e ficam lá habitando junto com os familiares. E a presença de um espírito doente, porque invariavelmente se o sujeito morreu de uma doença, ele não vai, se ele não aceitar um tratamento que venha de outros planos espirituais, ele vai ficar dentro de casa doente, cada vez adoecendo mais, e vai sintonizar com as pessoas da casa. Então, em muito pouco tempo, os da casa também vão estar doentes, adoecem. E isso tudo a gente trabalha nesse campo da captação e do alinhamento psíquico, né? Porque nós lidamos com gente, com pessoas estejam no plano de vida que estiverem. Pode estar no plano físico, no plano astral, não faz diferença nenhuma. Astral e espiritual é a mesma coisa, né? Então se lida com gente, com problemas das pessoas. Esse é o trabalho que nós fazemos. Bacana. E traz muito alívio, resolve muitos problemas. Eu vejo... Esse feedback. Eu vejo essa questão, às vezes, dessas doenças que são consideradas incuráveis, às vezes uma síndrome de Down, um autismo e até mesmo um retardo mental, que muitas vezes é facilmente curável num tratamento desse, ou se pode melhorar muito. Sim. Mas as pessoas não acreditando não vão buscar o tratamento. É verdade. Nossa. E às vezes, aí no caso dos pais que não acreditam, que são de outras religiões, ou têm outras crenças, ou descrenças, acabam sentenciando os filhos, que poderiam melhorar muito, a uma situação, às vezes, extremamente prejudicada durante uma vida toda, né? Então, eu sempre digo que aquilo que Jesus falou, o conhecimento o conhecimento da verdade te liberta de uma infinidade de problemas. Verdade. Né? E ao par de tudo isso, então, o que nós fazemos mais? São duas instituições, que é o Grupo Ramatiz e a Associação Vida Consciente, que já tem esse nome exatamente para nos levar a uma vida mais consciente. E lá na associação a gente procura estudar as leis divinas que determinam as condutas e que também não são estudadas. E quais as melhores condutas para você ser mais saudável e mais bem-sucedido na vida. Porque se você estiver agindo de acordo com a lei, não tem o que errar. Sim. E a lei diz assim, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então você tem que pensar que ninguém escapa. Que tudo o que você pensa, você tem que saber que tudo que você pensa, fala, sente e age tem consequências para você. É como se fosse uma flechinha. E volta. Ela vai e volta. Então, se sabendo dessa lei... Essa onda, né? Também essa onda. Atendendo à lei divina, tendo esse conhecimento, você... atendendo à lei da boa política, da política da boa vizinhança, que é faça aos outros o que se quer para você, que é uma lei divina também. E aquela lei para as coisas, para os erros já cometidos, que é
ou perdoa 70 vezes 7 vezes, e o conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você conhecendo essas 4 leis, você já pode ter uma qualidade de vida excelente. Os livros sagrados e a espiritualidade superior diz que nós estamos vivendo um período de seleção de humanidade, chamado juízo final, que começou à meia-noite do ano 1950 e acaba em 2050. Nós estamos no último terço desse processo de exílio de pessoas que não se ajustaram a uma conduta razoável. E cada vez vai vir mais à tona, então. E que nesse período, todos os nossos, tudo que estivesse oculto em nós afloraria, seria revelado. Olha. E por isso nós vemos tanto descalabro, tanto banditismo, tanta maldade, Exato, tanta sem vergonhice, tanta safadeza por causa disso. Então, passada essa fase de juízo final, tudo tende a melhorar. O progresso vai deslanchar como nunca foi visto antes, e que já hoje é considerável, né? E nós teremos uma outra qualidade de vida, em que provavelmente não precisará mais você colocar cadeado nas portas ou coisa assim, né? Então, a confiança e a cooperação será tônica. Ora, não estaremos aqui? Eu espero retornar. Estamos colaborando para isso. Eu espero retornar. É mesmo, não é? Né? Mas eu sempre brinco, né, com os meus grupos de trabalho. Se nós formos exilados, vamos montar um outro grupinho de estudo e pesquisa lá. Por que não? Se vamos para um planeta muito ruim, vamos melhorar, porque a única coisa que tem que fazer é melhorar o meio. Não é assim? A gente não vive reformando casa, arrumando roupa, ajeitando a aparência todo dia? Não quer melhorar? Então tem que melhorar o meio também. É verdade. E você está atendendo aqui em Lages agora? Não? Atualmente só atendo em Lages. Ah, só em Lages. Você é daqui mesmo? Não, eu sou do Rio Grande do Sul. Sou de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. Ah, mas é pertinho ali. Pertinho, pertinho. Eu acho que é fascinante isso, eu me sinto muito bem. E é uma troca. O meu caminho. E é uma troca também, não é? Uma troca assim, permanente. Você vai com a tua, né, com o teu conhecimento, com a tua abordagem, mas você também aprende muito com aquele ser que está ali contigo, naquela terapia, por um bom tempo. Eu vejo assim. Não é? Cada pessoa é um universo diferente de cada momento, cada sessão. Você não imagina o que vai ocorrer na sessão. E não tem roteiro pronto. Exato. Não adianta você ir com um roteirinho, com um discursinho pronto, porque você não sabe o que vai aparecer. E cada momento te surpreende com aspectos novos e diferentes. Porque nenhuma pessoa vê a mesma coisa da mesma forma e nem interpreta da mesma forma. É verdade. Não dá o mesmo significado. É muito relativo. É extremamente relativo. Com toda certeza. Eu sempre digo que é fascinante esse mundo do ser humano, do psiquismo humano. Nossa. Né? Eu acho que eu não queria outra coisa na vida. Eu encontrei o que eu buscava. Que bom. Se me propuserem qualquer coisa para ganhar fortunas para ir fazer, eu não quero. Olha. Né? Porque isto me fascina. Gostaria que você deixasse assim, um recado final. É final de ano, logo já está iniciando um novo ano. Um recado final assim, a quem está nos assistindo. O meu recado final para os nossos telespectadores é de otimismo. Vem aí um novo ano, não vamos ficar só nas promessas. Vamos fazer poucas promessas e tentar colocá-las na prática, em ação. Vamos procurar buscar melhorar nossa qualidade de vida, melhorar as nossas ações, nossas atitudes, nosso modo de pensar, que quanto mais corretamente, mais positivamente você pensar, sentir e agir, o retorno também é mais positivo. Vamos ter em mente a lei da semeadura divina, que diz que tudo que se semeia, você terá que colher. Então vamos fazer uma semeadura boa, positiva, que não tem como o retorno ser negativo. E adotar, preencher os nossos sentimentos, a nossa consciência de esperança, de otimismo, de cooperação com os outros. Porque na medida em que nós fizermos uma boa semeadura em torno, nós estaremos também mais amparados e o retorno será melhor. Feliz Natal e um feliz 2019 para todos. Ok. Muito obrigada por dispor desse tempo de estar aqui conversando um pouquinho conosco.
Muito bom, valeu. Estou sempre à disposição. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.